vamos começar? A gente já começa fazendo oração. E aí eu dou uma revisão, tem uns outros pontos ainda que eu não falei na reunião passada e a gente acerta tudo para hoje. Tudo dentro do padrão. Vamos orar para a gente começar? Senhor, graças te damos por mais um dia que você tem nos dado. Te damos graças, Senhor, pela vida da Natália que está aqui junto com a gente, para aprender um pouquinho mais da tua palavra e um pouquinho mais da tua criação. Nos abençoe, Senhor, abre os nossos entendimentos e abençoe também aqueles que não puderem estar junto conosco, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Bom, a conversa de hoje, na realidade, a gente vai tratar de 3 capítulos, basicamente 3 capítulos dentro desse livro O Mundo Perdido de Adão e Eva, o debate sobre a origem da humanidade e a leitura de Gênesis. Os 3 capítulos de hoje é o capítulo 4, 5 e... Calma, Gênesis é um relato de origem funcional. É o capítulo 3, 4 e 5. Eu me perdi aqui. Então, o capítulo 3, 4 e 5. Gênesis 1 é um relato de origem funcional não material. Em Gênesis 1, Deus ordena o cosmos como um espaço sagrado. E o capítulo 5, quando Deus estabelece a ordem funcional, ela é boa. Então são esses 3 capítulos de hoje. Só fazendo uma recapitulação bem rápida do que a gente viu há 15 dias atrás, nós temos a cada 15 dias, né? O que o Walton faz aqui? Como é que é a estrutura que o Walton vai trabalhar aqui? Tanto nesse livro quanto em qualquer outro livro dessa série, não dessa série em português, mas dessa série em inglês que é The Lost World, o mundo perdido de alguma coisa. Se não me engano, são 7 livros, acho que são 7 livros, falando do mundo perdido de Gênesis 1, o mundo perdido do dilúvio, o mundo perdido de Adão e Eva, o mundo perdido da conquista da terra, o mundo perdido da Torá, e eu só me lembro desses 5, tem mais 2, mas são 7 no total. Inclusive eu tenho até esses livros, já li esses quase todos, né? Na verdade, eu fico dando mais pesquisando do que pegando e lendo de capa a capa. Os que estão em português, que é esse, O Mundo Perdido de Adão e Eva, e O Mundo Perdido cadê ele? O Mundo Perdido do Dilúvio. Tá? Esses 2 estão em português, esses eu já li. O que eu acho que deveria estar em português, que é excelente, aquele livro é excelente, que é O Mundo Perdido de Gênesis 1, que na realidade é como se fosse o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro volume dessa série. Aquele livro ali é excelente, tá? Porque ele vai dar as bases é claro, é excelente porque vai falar da questão da criação, de cosmologia, entre aspas, né? Não é de cosmologia, que é onde eu tenho o maior interesse, né? Nesse livro aqui de Gênesis, o livro de O Mundo Perdido de Adão e Eva, ele vai falar um pouco dessa parte inicial, principalmente nessas primeiras partes, nesses primeiros capítulos, nessas primeiras proposições, que vai até a proposição 9, mais ou menos. Ele vai dar uma geral nessa parte de como é que é a questão da criação em si de uma forma mais geral, né? A partir da proposição 9 em diante, ele vai focar muito mais a questão de Adão e Eva, a narrativa ali do homem e a questão da origem do homem e tudo mais. Então ele vai dar mais ou menos essa geral. Então é mais ou menos esse formato que ele vai trabalhar aqui nesse livro. Um outro detalhe, eu acho que eu já tinha mencionado, mas eu repito aqui na nossa conversa de hoje, que é o seguinte: o Walton, nessa série e nesse livro também, ele vai trabalhar com uma ideia central, né? Baseado nessa ideia central, ele vai criar proposições. Vocês estão me ouvindo ou tá tudo cortado? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Então beleza. De vez em quando esse Jitsi dá umas travadas, eu não sei se eu caiu tudo, ou como é que ficou, mas beleza, então tá me ouvindo, então tá tranquilo. Então, o que ele vai fazer nessa série, nesse livro, ele tem uma ideia central e ele vai construir dentro dessa ideia central proposições. E essas proposições elas são encadeadas, são sequenciais. Então, aqui nesse caso desse livro que a gente está trabalhando, são 21 proposições. E aí quando você vai dar 1 para 2, para 3, para 4, sequencial direitinho, quando chegar lá na 21ª, você vai ter uma ideia
geral do modelo que ele está trabalhando aqui, no caso do modelo de Adão e Eva, o modelo de origem humana, né? Então, essa é a tese central, e ele vai construindo essas proposições até chegar nessa... Na realidade, não tem um clímax, mas sim a soma das proposições que vai ser a tese. A tese está espalhada nas proposições que ele está trabalhando. Tá mais ou menos essa ideia. Só recapitulando e já entrando nos capítulos ou proposições de hoje, né, o que a gente viu 15 dias atrás foi Gênesis é um documento antigo, e no mundo antigo e no Antigo Testamento o foco do criar é estabelecer a ordem pela atribuição de papéis e funções. Esses são os dois primeiros capítulos, as duas primeiras proposições. Qual que é a ideia geral da proposição? Gênesis é um documento antigo, né? Então, tem uma expressão, não sei se vocês conhecem aqui, não sei se já ouviram falar dessa expressão, do Antigo Oriente Próximo, AOP em português. Em inglês vai estar Near Eastern Old. É melhor pesquisar, mas como você está com o livro em inglês, Natália, então você vai ver muito essa expressão Near, Ancient. Então é Near Eastern Ancient. É Antigo Oriente Próximo, tá? Essa é a tradução em português. AOP. A gente sempre vai usar muito essa expressão AOP. Então, a ideia dele ali é que no AOP, o que é AOP? Primeiro vamos definir isso. AOP, Antigo Oriente Próximo, são povos que estão naquela região ali da Mesopotâmia, né? Então, naquela região da Mesopotâmia, a gente tem vários povos, né? Tem os acadianos, tem os babilônicos, os assírios, tem aquela turma toda, né? Você vai ter também cananeus, né? Um pouquinho mais, justamente na terra de Canaã, cananeus no plural, porque são vários povos, né? E você vai ter também, somado nesse AOP, os egípcios. Então você pega ali toda a região ali do delta do Nilo, do rio Nilo, pega o deserto do indo do ocidente para o oriente, ou seja, indo do oeste para o leste, né? Então você vai ter o Egito, o deserto do Sinai, chegando ali um pouco mais a sudeste, você vai ter Mesopotâmia, Acadianos e tudo mais, aí começa a subir um pouquinho mais para o norte, você vai ter toda a região ali dos cananeus, aqueles povos ao redor ali que depois foram povoados por Israel e tudo mais. Hoje seria o equivalente, colocando o mapa moderno, seria a terra do Egito toda ali, deserto do Sinai, a região de Israel atual, a região do Irã, do Iraque, Síria, Líbano, Cisjordânia, e pegando até mais o extremo norte ali, chega a pegar até a região da Turquia, que era a antiga Ásia Menor. Então, esse meiadinho todo é o que nós chamamos de Antigo Oriente Próximo. E não só a questão geográfica, mas a questão temporal também é importante, porque como é antigo, ou mundo antigo e tudo mais, está relacionado com os séculos bem antes bem antes de Israel, né? Então vamos arredondar as datas, colocando Israel ali em torno de 1300, mais ou menos, na época de Josué, né? Século 14, 15 a.C. Então você pega tudo isso anterior, que não tinha Israel, então é tudo Antigo Oriente Próximo. Tá? Tem alguns autores que eu já vi que eles arredondam Antigo Oriente Próximo até a época helênica, né? Então, século 3, 4 antes de Cristo. Então, até 200 anos antes de Cristo é tudo que nós chamamos de Antigo Oriente Próximo. Tá? Então, é toda essa região, todos esses povos e todo esse período. Tá? Então, ele está falando no primeiro capítulo que Gênesis é um documento antigo, porque literalmente é isso, Gênesis é um documento antigo. Se a gente pegar, então, por exemplo, de uma forma bastante canônica mesmo, né? Quem é que escreveu o texto de Gênesis, sem entrar naquela discussão que a gente tem, é uma boa discussão, mas não caberia aqui por questão de tempo, da questão das fontes, eloísta, javista, aquela coisa toda. Vamos arredondar tudo para facilitar. Quem escreveu Gênesis? Moisés, século 14, 15 antes de entrar na terra de Canaã. Então, arredondando tudo para isso, a gente vê que
Gênesis está dentro de um contexto cultural. Por quê? Porque foi escrito por Moisés, e Moisés ele teve toda a sua formação dentro das terras do Egito. Moisés não falava hebraico, mas ele falava alguma coisa do tipo, eu não sei qual era o idioma da época, mas escrevia em hieroglifos, né? Isso século XV, mas antes de Moisés a gente tem no século XIX, XX, até o século XXIII, XXIV a.C., a gente tem a escrita cuneiforme. Na realidade, a escrita cuneiforme tem datações aí do surgimento da escrita, e que se coloca que a escrita cuneiforme, que é a coisa arqueológica mais antiga que a gente tem, os caras arredondam ali para 3.500 a.C., né? Ou seja, Moisés está uns 1.000 anos depois disso, bom, 2.000 anos depois disso, não 2.000 anos depois disso. É claro que ele, na terra do Egito, que era a potência da época dele, ele conhecia tranquilamente cuneiforme, conhecia hieroglifos e tudo mais. Então, Moisés está imerso em tudo isso, ele conhece tudo isso. E ele vai escrever o texto de Gênesis com todo esse conhecimento que ele tem. Tá? Então, muito provavelmente ele não escreveu o texto em hebraico. Bom, o hebraico, que é o hebraico que nós... Se você pegar... Eu não tô... tô com ela... Peraí, só um pouquinho. Tá bem aqui. Se você pegar, por exemplo... Bem empoeirada. Essa Bíblia que eu tenho aqui... Ixi, tá com a visão virada. Bom, mas essa aqui é uma Torá. E o que é a Torá? A Torá é o que tem os 5 primeiros livros do Velho Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, mais alguns cânticos, algumas coisas, algumas músicas, alguns poemas e tudo mais. E essa versão que eu tenho aqui, essa aqui você compra na editora Cefé. Eu comprei no sebo, mas tem na editora Cefé. E essa edição que eu tenho é uma edição bilíngue. Então tem de um lado o hebraico, do outro lado o português. Eu leio português, porque eu não sei hebraico. E o hebraico que tem aqui é um hebraico, deixa eu ver se dá para visualizar, é um hebraico todo bonitinho. Você tem as letras em hebraico, não sei se dá para, deixa eu chegar mais perto um pouquinho. Tem um monte de pontinho, de tracinhos, tem um monte de coisinhas, né? O hebraico original não é escrito com esses negocinhos, com esses pontinhos e tudo mais. Esses pontinhos, essas coisinhas que tem embaixo, a gente chama de sinais massoréticos, que surgiu mais ou menos no ano 500, 600 depois de Cristo. Porque o hebraico ele é feito só de consoantes, não tem vogal. Só que os caras falam com alguma coisa que tem um som de vogal. E aí, como é que faz para ler isso? Aí os maçoretas, no século 5, 6 depois de Cristo, para tentar resgatar o texto sagrado da Tanar, que é o Antigo Testamento, e principalmente da Torá, que é o Pentateuco, eles criaram esse sistema e é o sistema que nós temos hoje em dia. Mas isso não está no original. No original que eu digo, lá na caneta de Moisés. Não está lá. E muito provavelmente Moisés não escreveu isso em hebraico porque não existia. O hebraico, que nós chamamos de hebraico arcaico, que não é esse hebraico, e não é o hebraico que é falado em Israel hoje, o hebraico falado em Israel hoje não tem esses pontinhos, não tem os sinais massoréticos. Mas é um hebraico que nós chamamos de hebraico moderno. O hebraico original entre aspas, de Moisés não é nenhum desses três. Muito provavelmente não é nem hebraico, né? É algum outro idioma anterior, mas que essa edição final que inclui o livro de Gênesis, que é escrito em hebraico, se você pegar a Torá ou pegar aquela Bíblia Stuttgartensia, que é onde nós pegamos o texto original do Antigo Testamento, que está escrito em hebraico, mas com sinais massoréticos, a formação disso é, vamos arredondar as contas aí, depois do exílio ali em 400 a.C., a época de Esdras, Neemias. É isso que nós temos. 400 a.C. está arredondando as contas 1.100 anos antes, que é a época de Moisés. Um exemplo que eu gosto de dar é porque tem um podcast que eu faço, que é o Cosmotel, tanto podcast quanto uns textos que eu escrevo no site Hora de Berear, e aí eu fui fazer uma pesquisa de um texto para fazer uma analogia com o texto bíblico, né?
E aí eu encontrei na Biblioteca Nacional, no site da Biblioteca Nacional, eu encontrei o texto original de Pedro Vaz de Caminha, que é onde fala do descobrimento do Brasil. Pedro Vaz de Caminha era um português que falava português, vamos arredondar aí, em 1500. E escrevia em português. Nós somos brasileiros, sabemos, o nosso idioma é português e sabemos escrever português. A gente é bem alfabetizado, pelo menos entre nós aqui, a gente é bem alfabetizado, sabemos ler muito bem português. Tem o original do Pedro Vaz de Caminha mesmo. Tá lá a imagem, eu baixei ela, né? Peguei a foto da imagem e fui ler. Não consegui ler. Simplesmente não consegui ler, porque está uma escrita em português que eu não consigo entender uma palavra, e eu que sei português, eu não consegui ler o português de Pedro Vaz de Caminha, né? Por quê? Porque tem uma distância temporal entre eu e o Pedro Vaz de Caminha de, vamos arredondar as contas aí, 500 anos. Em 500 anos já teve alteração na escrita e na fala e na forma de você ver o português, que eu não vou dizer que é impossível. Então, eu tenho que ter um certo treino daquela caligrafia dele e tudo mais, tem um certo treinamento que eu não tenho, nem poder entender o português dele. Mas só tem 500 anos de diferença entre eu e o Pedro Vaz de Caminha. E é português. Não alterou o idioma. Não alterou o idioma, mas eu não consegui ler. Pega, por exemplo, e eu tenho aqui a Bíblia do João Ferreira de Almeida, de 1830, mais ou menos, que é uma das primeiras Bíblias que nós temos em português aqui dentro do Brasil. Né? Não em português de Portugal, mas aqui dentro do Brasil. Rapaz, você pegar aquele negócio ali para ler, com voz micê, com TH, farmácia escrito com PH e outras coisas. Aliás, mais perto, pega, e eu tenho também, eu acho bastante interessante, uma das primeiras edições do. Ressurreição é Dom Casmurro, agora eu não lembro. Mas um livro qualquer do Machado de Assis. Ali, segunda metade do século XIX. Só tem 100 anos, 120 anos, 130 anos. Machado de Assis, escrito em português, no bom português, que todo mundo lê na escola Machado de Assis. Você pegar um livro daquele lá no original, datilografado, né, vamos colocar desse jeito, é difícil de ler. Tem uma certa dificuldade para se ler. E eu estou falando de coisas de 100, 120, 200, 500 anos no mesmo idioma. Agora pega nós, brasileiros, aqui, falantes de português, estamos lendo o livro de Gênesis, capítulo 1, 2, 3, aonde originalmente esse livro não foi escrito em português, foi escrito no idioma que não sabemos nem qual é, porque já foi perdido. Mas vamos um pouquinho mais perto. Está escrito em hebraico com sinais maçoréticos. É difícil de se ler. Tá? Tem gente que lê, eu não sei hebraico do jeito que eu queria saber, então eu não consigo ler de forma fluente. Num hebraico que não é português, num negócio que está escrito arredondando as contas aí, há 3.500 anos, em uma outra região, em uma outra posição geográfica que não tem nada a ver com o Brasil, com outra mentalidade, e lá é Oriente, não é Ocidente. Né? O Oriente, o pensamento do Oriente é diferente do pensamento do nosso ocidental, que vem ali, que começa, não é nem isso, começa com os gregos, tem muita influência dos latinos, né, dos romanos, tem uma misturada muito boa ali dos bárbaros, né, ali da região da Europa toda, que teve essa influência toda, principalmente no século V e VI depois de Cristo, teve essa miscelânea toda, e o que nós chamamos de tudo isso, que é a cultura ocidental, é a cultura greco-romana, mas que é do século VI depois. Como é que se lê Gênesis numa situação dessa, né? É um negócio extremamente complicado, né? Mas a gente vai tentar, a gente está tentando ler, mas só para a gente ter uma ideia do tamanho da coisa toda que a gente está se envolvendo, que é extremamente difícil a gente pegar e entender isso. E aí entra o negócio que eu sempre falo, que é a questão da hermenêutica e da exegese, que a gente tem que fazer com o texto bíblico. Daqui a pouco eu falo da questão da parte sagrada que eu nem mencionei, eu só estou falando de literatura até agora. A hermenêutica e a exegese é essa coisa que a gente sempre faz em qualquer livro. Na realidade, a gente faz mais exegese do que hermenêutica.
Exegese é o quê? Você vê o texto dentro do seu contexto. Então você vai pegar um texto qualquer, vai ver quem é o autor, quem é o destinatário original, o autor original, idioma original, o rio cultural desse autor, desse destinatário. Aí é o clássico exemplo que eu pego daquele. Foi o primeiro livro que eu li do Machado de Assis. Ressurreição, romance belíssimo, de primeira. Né? Então eu fui ler a primeira vez aquele livro ali, eu tive que ver quem é Machado de Assis, a época que ele escreveu esse livro, quem eram os destinatários, né? Porque esse livro ele foi escrito como se fosse tipo, e hoje em dia nem tem isso, né? Mas é como se fosse tipo folhetins, tipo artigos que são publicados em jornal em papel, que hoje em dia não existe mais nada disso. Machado de Assis publicava tudo isso naquela época e as pessoas liam ali no jornal, capítulo a capítulo diariamente. E numa linguagem da época, né? Tipo, sem dar spoiler de um livro de 130 anos, né? Mas ali conta a história de um cara que foi cotejar uma moça. E no final das contas eles estavam enamorados. São duas expressões que eu conheço porque são da minha época, da minha época de jovem, mas que hoje em dia não se tem. O que é enamorar, que não é namorar? E o que é cotejar uma moça? Isso não existe hoje em dia, mas existia naquela época. Aliás, existia até na minha época, né? Hoje em dia que não existe mais. Então você tem que saber essas expressões, essas coisas todas que existiam naquela época para poder entender um livro de romance, que é uma ficção, não aconteceu nada daquilo e tudo mais. Machado de Assis criou aquilo com uma intenção literária, né? E publicou. Exegese, então, é isso, é você entender essas palavras, entender o contexto e tudo mais. A hermenêutica, aí é que vai conectar com a parte da questão do texto sagrado. A hermenêutica é o seguinte, a hermenêutica é você pegar esse texto e fazer a aplicação desse texto. Para nós temos o livro de Gênesis, estou focado justamente nele. O livro de Gênesis não contém, é a palavra de Deus inspirada e inerrante. Inerrante no sentido da mensagem, não inerrante no sentido de questões científicas e tudo mais. Mas sim em questão da revelação que Deus fez a Moisés através da inspiração. Eu pego esse texto, depois de eu fazer exegese, entender tudo o que o Moisés queria dizer, não para mim, mas lá para o destinatário original, para aquele israelita que tinha acabado de sair da terra do Egito e estava indo para Canaã, estava a caminho de Canaã. O que Moisés queria dizer com esse texto de Gênesis? Depois de eu entender tudo isso, aí eu faço a aplicação desse livro para mim hoje em dia. Isso é o trabalho da hermenêutica. Tá? Então, tudo isso é entender, antes da gente fazer a hermenêutica em si, e aqui a gente está fazendo mais exegese do que exegese, não exegese. Exegese é eu ver o que eu quiser ver dentro do texto. Não, isso é exegese. A aplicação correta do texto é hermenêutica. E eu entender o texto dentro do seu contexto original é exegese. Então, por isso que a gente acaba classificando ou entendendo, que é o que o Walton vai dizer, que o texto bíblico de Gênesis é um livro antigo. E mais do que isso, ao longo desse livro, em outros capítulos que a gente vai ver também, ele faz uma comparação literária entre o texto de Gênesis e os outros textos no AOP. Por que ele faz isso? Porque para eu fazer uma exegese do texto, eu tenho que entender toda essa questão do rio cultural, né, que é saber as coisas dentro da sua época e as pessoas da sua época, né, isso é o que ele chama de rio cultural. Para eu fazer isso com a literatura israelita, a literatura hebraica, eu só tenho o texto bíblico. Ou seja, eu quero entender Gênesis dentro do seu contexto cultural. Eu só tenho Gênesis. Israel não produziu mais literatura nessa época, né? Então eu faço uma espécie de literatura comparada, que eu vou comparar os textos, os outros textos do Antigo Oriente Próximo com o texto de Gênesis. Para que eu vou fazer isso? Para mim poder entender a cabeça de Moisés. Porque hoje em dia, por exemplo, se eu for escrever eu vou escrever um livro de cosmologia. Eu vou escrever um livro de cosmologia hoje, moderno e tudo mais, e eu escrevo em português ou inglês, tanto faz, e as pessoas vão entender o que eu vou escrever, porque todo mundo está no mesmo contexto que eu estou, todo mundo entende o linguajar que eu estou falando,
pode ser um russo, um japonês e tudo mais, porque nós temos mais ou menos a mesma cabeça, entre aspas, cosmológica no mundo inteiro. Tanto faz escrever um livro de cosmologia no Brasil, em Portugal, no Egito, na Rússia, no Japão, hoje em dia, porque todo mundo vai entender, porque está todo mundo dentro do mesmo contexto cultural. Vamos fazer exatamente a mesma coisa com Gênesis. Gênesis está escrito dentro de uma época onde todo mundo tem uma concepção, entre aspas, de mundo mais ou menos semelhante. É claro que vai mudar a questão de concepção, entre aspas, religiosa, né? Porque a gente tem politeísmo, monolatria, monoteísmo. Então a gente tem um bocado de coisas, né? Por exemplo, nas terras do Egito você tem um politeísmo, depois veio o faraó, se não me engano, o Amon-Ra, tenho quase certeza que foi o Amon-Ra, e criou uma monolatria, ou seja, colocou um único deus para ser o deus do Egito todo, apesar dos outros deuses. Por isso que é uma monolatria. Depois da morte dele, voltaram com a bagunça todinha, com o panteão egípcio novamente. Então, você tem isso, você tem os outros. Em Canaã, quando Israel entra em Canaã, você tem vários povos e várias, entre aspas, várias religiões diferentes, distintas. Né? A gente conhece bastante o Baal, né? Que inclusive a Bíblia fala bastante de Baal, mas não tem só Baal. Você tem você tem Astarote, Baal e mais um sufixo, né, que são traduções modernas de outros tipos de deuses, porque Baal no idioma cananeu, que não é só um idioma, é o grande senhor, é o senhor supremo, vamos dizer assim. Né? Esse é o termo Baal. Aí você tem Baal e mais alguma outra coisa, que é o Deus supremo daquela nação, daquele outro povo. Então você tem várias religiões, vários povos só de Canaã. Porque você desce ali para a região da Mesopotâmia, tá cheio de deuses. Tiamat, Marduk e outros mais, que são várias religiões. Os babilônicos têm uma religião. Abraão. Abraão saiu da região da Caldeia, ali dos caldeus, que também tem a sua religião, que são anteriores aos babilônicos. Labão, a gente tem o clássico exemplo ali de Raquel, Leia e Jacó indo embora. E o que Raquel está fazendo? Carregou os ídolos do pai. O que são os ídolos do Labão que está carregando ali? São os deuses que regem a família de Labão. São os deuses, porque ali naquela região ali da Suméria, ali da Mesopotâmia, você tem como se fosse tribos, não tem bem uma nação em si. Né? A Babilônia, por exemplo, é uma cidade, não é uma nação. Os babilônicos é uma cidade da Babilônia, que atualmente fica no sul do Iraque. Então você tem esse negócio assim, muito, muito tribal, muito familiar. Então você tem os deuses familiares de Jacó. Fica até um negócio meio estranho, né? Mas não é o Deus bíblico? Então, pois é. Tem um certo problema religioso ali no meio que vai ser resolvido tempos depois. Mas você tem os deuses ali de Labão. E Raquel tá indo embora e carregou os deuses. Não, mas peraí, não pode. E o que Labão faz? Vai atrás de Raquel? Não, Raquel depois se vira com Jacó. Eu quero ir atrás dos meus deuses, que Raquel levou. Essa é a intenção. Essa é uma narrativa que está no texto bíblico, não é que está em outra literatura. Então, a gente vê que, e aí vem a questão da literatura comparada, a gente tem várias narrativas escritas em cuneiforme de outros povos, por exemplo, Enuma Elish, Atrahasis, Gilgamesh, que são outros. Eu sempre lembro só desses três. O Alton ele vai citar um monte de outros, mas eu só lembro desses três. São narrativas cosmogônicas também, e é como se fosse textos sagrados, textos bíblicos, entre aspas, dos mesopotâmios, e que são inclusive mais antigos do que o próprio texto bíblico. O Gilgamesh, por exemplo, arredondando as contas, é século XIX antes de Cristo, uns 400 anos antes de Moisés. Tá? Então Moisés está inserido nesse meio. E ele vai escrever as coisas no livro de Gênesis com essa concepção. É claro que ele não vai copiar. E aí tem muito ateu que faz isso de forma errônea. O texto bíblico é copiado lá do Enuma Elish. Não, não é copiado. Não tem cópia ali. Porque se você pegar, por exemplo, as narrativas do dilúvio que tem no texto bíblico e comparar com o Gilgamesh, são muito semelhantes.
Mas não é que o Gilgamesh copiou da Bíblia ou a Bíblia copiou do Gilgamesh. Não, é o mesmo rio cultural. É igual eu escrever hoje em dia, o exemplo que eu estava falando, eu escrever um livro de cosmologia e todo mundo vai entender, porque eu estou no mesmo rio cultural de todo mundo que entende cosmologia. Claro que eu vou escrever com as minhas palavras, eu vou escrever uma outra notação matemática diferente, mas as pessoas vão entender. Eu vou pegar eu vou fazer uma narrativa cosmológica, começando com cosmologia quântica e tudo mais, bem diferente que faz em outros livros. Eu estou copiando de algum livro? Não, eu estou seguindo aquilo que eu tenho. É claro que eu tenho aqui o livro do Weinberg, de Cosmology, aqui do lado, como consulta, sim. Do Sean Carroll, aqui do outro lado, fazendo consulta, sim. Moisés também é do mesmo jeito. Ele poderia, aí é conjectura nossa, ele poderia perfeitamente estar consultando outros materiais. E não há problema algum com relação a isso. Ele fazer consulta com outros materiais. Inclusive, na época de Moisés, a gente não tem muita a escrita de uma forma muito aberta. A gente tem, que a gente sabe, até na época de Moisés, aliás, que a gente sabe não, que eu sei, não sei se tem outras, é o cuneiforme e o hieroglifo. A gente tem esses dois, né? O cuneiforme ali na região da Mesopotâmia e o hieroglifo na região ali do Egito e tudo mais. Os fenícios, essas outras escritas que nós temos depois. Caiu? Tá me ouvindo? Voltou. Agora voltou. Ah, tá. Mas caiu a conexão, alguma coisa ou não? Ficou sem som e imagem. Mas aí agora voltou, mas foi rapidinho. Voltou. Então beleza. Tá, então, o que nós temos, aliás, o que eu sei são os hieroglifos e o cuneiforme. Os fenícios, por exemplo, que é a nossa escrita um pouco mais latina, né, quase latina, é muito tempo depois, né, muito tempo depois disso. Então, um outro componente que vai ter muito forte em Moisés é uma escrita não, um negócio que nós chamamos de tradição oral, que é forte. Principalmente em Moisés, e a gente vê isso muito destacado aonde? Livro de Deuteronômio. Moisés colocou isso, olha, tá com a criança lá, mas a criança não sabe ler. Vai falando para ela de manhã, de tarde, de noite, tem que falar falado para ela escutar o som e decorar o som de uma forma contínua, ao ponto da criança que não sabe ler e escrever poder falar a lei de uma forma falada, tradição oral. E isso na época de Moisés, antes de Moisés, era fortíssimo. Então, Moisés pode ter tido essas várias fontes aí escritas e tradição oral também, sem problema algum. Por quê? Porque vai entrar um componente, que é aí que eu queria mencionar, a questão da inspiração. Deus inspira Moisés a escrever o texto que nós temos, mesmo que você tenha uma edição final e tudo mais, mas isso é uma outra história. Inspira Moisés a escrever o texto que nós temos, e ele vai escrever esse texto que nós temos de acordo com o seu rio cultural da época. Deus não faz ditado, psicografia. Tá aqui Moisés, vai lá, Deus, começa a falar. Aí Deus está falando, ele escreve palavra a palavra. Isso não existe no texto bíblico, tá? Em lugar algum, inclusive. Né? Pode ter tido ali um pouco disso, do cara escrever literalmente o que Deus está falando, pode ter tido alguma coisa, igual a gente surgiu essa pergunta na última reunião, em contexto profético, livros proféticos, livros apocalípticos, no plural, porque a gente tem gênero apocalíptico no livro de Apocalipse e no livro de Daniel, Ezequiel e tudo mais. Então, ali pode ter o camarada Deus ter falado e o camarada ter escrito literalmente o que Deus falou? Pode ter acontecido, mas há uma adaptação cultural entre o que Deus falou, o cara entendeu e escreveu. Porque tem essa adaptação, né? Porque se Deus falar para ele equações da relatividade, ninguém vai entender. Mas se Deus falar de terra plana e tudo mais, todo mundo vai entender. Porque a Bíblia fala de terra plana, mas a Bíblia não ensina terra plana. Porque no contexto onde todo mundo mora, conhece que a Terra, ou sabe que a Terra é geocêntrica e a Terra é plana. Porque é a cultura da época. E a Bíblia não vai ensinar isso. A Bíblia não vai ensinar ciência e tudo mais. Entendeu? Então isso é inspiração. É Deus inspirar o escritor, e o escritor é igual respiração mesmo, né?
A gente inspira o ar, tem as trocas gasosas no pulmão e tem a respiração, tem a soltar os gases novamente. Então tem a inspiração que é divina, o processo mental dentro da cabeça do escritor e o expirar é as palavras que nós temos. O expirar É daí que vem essa definição? de inspiração divina, É. a inspiração é literalmente dessa Que palavra. legal, muito bom. A questão da inspiração, né? É justamente esse mesmo efeito de inspirar. O restante, que é os processos biológicos e tudo mais, eu acho que não. Esse já é coisa que eu estou adicionando. Adição minha, né? Porque isso já tem. Porque a doutrina da inspiração divina, do texto bíblico inspirado por Deus e tudo mais, ela é do. Acho que é do século II, se eu não estiver enganado. Mas ali é até o século IV, até 300 e pouco depois de Cristo. A doutrina da inspiração, doutrina da inerrância e tudo mais. Então eu acho que eles não sabiam dessa questão de trocas gasosas no pulmão e tudo mais. Mas eu já estou fazendo essa edição por minha conta já de uma forma moderna, né? Já colocando Mas modernamente. eu acho que tá super. Nossa, ficou muito bom. Adorei essa analogia. Não, foi a analogia que eu pude encontrar para poder explicar o que é isso, é justamente aqui. E aí tem um outro ponto adicional, que é a questão da inerrância, que a gente sempre ouve falar, né, que o texto bíblico ele é inerrante, não tem erros. Certinho, o texto bíblico não tem erros, mas tem um detalhe, a gente tem que saber o que significa esse não tem erros. Não tem erros em qual sentido? Não tem erros no sentido de escrita. Por exemplo, se você pegar textos em Reis e Crônicas, quando fala do exército de Salomão, literalmente tem, não, é literalmente mesmo, um erro de número. Agora eu não lembro quem é quem, mas em Reis escreveram o número, eu vou colocar aí 14 mil, e em Crônicas escreveu 140 mil. Alguém errou um zero a mais aí, vamos colocar desse jeito. Mas não é que alguém errou um zero. Não é um erro, vamos dizer assim, eita, o cara que estava escrevendo Reis, ele errou e quando foi escrever em Crônicas, consertou o erro, alguma coisa do tipo. Não. Reis e Crônicas são escritores diferentes, a cultura é diferente, e essa questão desse tipo de erro, entre aspas, pode até ter tido, vamos dizer, alguém esqueceu um zero ou acrescentou um zero a mais. Ou alguém fez isso de forma proposital, que é o que eu mais acredito, é que isso foi de forma proposital. Um colocou um zero a mais para enfatizar uma outra coisa. Tá? Eu acredito mais que seja isso. Por que isso não é uma questão de erro ou contradição bíblica, como sempre fala? Porque dentro do contexto, não tá, dentro do contexto bíblico, as intenções do texto bíblico não é nessas intenções de mostrar contradições ou ser algo, vamos dizer assim, homogêneo. A homogeneidade que nós consideramos, que é a inerrância, está na mensagem, está na revelação especial de Deus. Por exemplo, se a gente pegar novamente o livro de Gênesis, lá no capítulo 15, se não me engano, onde Abraão e outros e várias outras pessoas vão perseguir outros reis naquela guerra dos 4 reis contra os 5 reis, né, que tem. E aí diz que Abraão e os reis perseguiram esses outros reis até Dan, em Gênesis. Como assim Abraão perseguiu o inimigo numa região que só vai existir séculos depois dele? Não faz sentido. Isso é uma contradição bíblica? Não, não é uma contradição bíblica. É porque na edição final do texto de Gênesis foi inserido essa região geográfica chamada Dan, que só existia na época do escritor final da edição final. O texto que nós temos em mãos hoje, que é essa edição final, é o texto inspirado por Deus. Então a inspiração está justamente na questão da mensagem final, da revelação que Deus está fazendo. Não nas palavras, nas picuinhas, aqui tem uma contradição. A Bíblia fala de terra plana, mas a terra é redonda. Não, aqui em Jó já está falando que a terra é redonda e está suspensa no espaço, sem nada segurar. E esses caras escreveram isso antecipando a ciência. Não tem nada disso, não tem antecipando a ciência. Eles nem sabiam de ciência. A gente só foi para o espaço em
década de Yuri Gagarin, década de 50, 60, se não me engano. Então, não tem nada disso. Satélites ali na década de 40, 50. Então, antes disso, a gente não tem. Não é que antecipou, é porque não faz sentido a- esse tipo de colocação. Então, a inerrância está justamente na mensagem em si, né? Na questão da revelação de Deus. Né? Bom, então tudo isso é para a questão de que Gênesis é um documento antigo, e que ele está dentro de uma questão de um rio cultural. Tá? Resumindo agora uns outros pontos, porque aqui o nosso foco aqui é justamente uma conversa, não uma palestra. Não estou dando uma palestra, estou fazendo uma apresentação. A gente está aqui mais conversando, tirando dúvida e tudo mais. Tanto que eu até falei que para coisas escritas, uma coisa mais formal, tem um podcast que eu estou fazendo desse livro, inclusive, desse livro aqui. Então está saindo toda segunda-feira, se não me engano, que é dessa série aqui, do Cosmotel. Então já tem algo mais fixo. Segunda ou sexta, agora não lembro. É porque sai 2 podcasts que eu mesmo faço, focado nessa questão da criação do homem, da criação do mundo e tudo mais. E o outro podcast, a outra série, é específica desse livro, do Mundo Perdido de Adão e Eva. Lá, 40 minutos, então lá eu faço uma exposição mesmo, uma coisa um pouco mais formal. Tem as coisas escritas que eu mesmo escrevo, tá em português e tudo mais lá, então já tem material por escrito. E tem um livro também que é para ler. Então, não estou fazendo aqui uma apresentação, eu estou fazendo comentários da gente estar conversando sobre esses temas. Então, coisas mais formais a gente já tem mais material específico para isso. Fechando então essa ideia de Gênesis como um documento antigo, aí vai entrar 2 palavras que vai estar na proposição 2, proposição 3 e, que vai fechar a ideia na proposição 4, que é a ideia de criar, que está lá no texto de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a gente vai ver que essa expressão criar, que está em português, você que está com o livro em inglês, Natália, você vai ver uma diferença entre a palavra do e a palavra make. O do é o criar, o make é o fazer. Tá? Então, eu não sei como é que o Alto colocou isso em inglês, se ele conseguiu destacar isso, mas aqui em português, nesse livro em português, na tradução do Rodolfo, ele conseguiu deixar isso bem limpo em português. Então, não sei se em português, se em inglês vai estar tão limpo desse jeito. Então, o do é o criar e o make é o fazer. Por quê? Porque nas nossas Bíblias em português tem, no princípio, criou Deus, o verbo criar, e lá no versículo 26 do capítulo 1 vai ter a expressão façamos o homem, o fazer. Em português, e em inglês também segue isso, em português, o criar, sempre que tiver criou Deus, criou as coisas, é uma tradução da palavra em hebraico chamada bará. E o fazer, ou make, que é e façamos o homem, e fez Deus, e não sei o que mais fez e tudo mais, é a tradução da palavra asa, lá do hebraico. Essas 2 palavras, elas têm aplicações bem definidas em hebraico. No português e no inglês é quase a mesma coisa, tá? Mas aqui eu vou utilizar essas 2 expressões de forma separada. Fazer e criar, justamente para deixar destacado isso, análogo ao hebraico. O criar e o fazer, eles têm um primeiro sentido que é de manipulação, né? Ou seja, de manipulação de coisas. Só que tem uma característica, eu vou ter bastante cuidado para explicar isso. Nesses textos escritos e nos podcasts eu explico isso bem detalhado. Aqui eu quero deixar bem didático isso. Tanto criar quanto fazer tem uma ideia de manipulação. Manipulação em qual sentido? Eu pego algo e vou manipular esse algo para eu fazer um outro algo. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo que aí fica mais claro. O bará, que é o criar, ele tem um sentido de manipular objetos e coisas para dar função àquele objeto. Então, no princípio, criou Deus
o céu e a terra, o Bará, Bereshit, Bará Elohim, e o resto das palavras em hebraico que eu não sei, eu só decorei essas 3 palavras. Esse criar que tem ali, o Bará, é no sentido de dar função. Então, no princípio, Deus deu função ao céu e à terra, fazendo a tradução assim, bem literal, assim, ao pé da letra para o português. Então, no princípio, Deus deu função, ou deu funções ao céu e à terra. Então, Bará é no sentido de dar função. O make, o fazer, que vem da palavra asa, também tem esse sentido de dar função, mas dar função, função no sentido de manipulação. Como assim? Por exemplo, eu pego um minério de ferro. Eu estou aqui com um pedaço de ferro na mão. O que eu posso fazer com esse minério de ferro? Nada. Não me serve para fazer nada. Só que eu pego o minério de ferro, um pedaço de ferro, eu vou lá, coloco ele no forno, esquento, dou uma derretida um pouco nele, dou uma achatada nele, depois eu deixo esfrio ele, passo um esmeril nele, e o que eu tenho agora? Uma belíssima faca de ferro. Então eu fiz um asa, ficou um pleonasmo dentro do hebraico, mas eu fiz uma manipulação do minério de ferro a ponto de eu manipular o minério, fazer uma faca, e agora o minério de ferro que não tinha uma função, agora tem uma função que é cortar coisas, cortar carne. Esse é o asa que está no hebraico. E façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mas não seria a mesma coisa do Bará? Porque se você vai dar função a algo, significa que ela não tinha uma função anterior, não é? Exatamente. É isso mesmo. Ela não tinha uma função inicialmente. E aonde é que... Mas então, onde está a diferença do Bará? Porque também é da função, certo? Certo. Só que no asa, eu manipulo, eu faço. Agora ficou complicado em português, mas eu mexo no objeto em si para fazer uma transformação. Tipo, eu faço uma transformação química, uma transformação física e tudo mais. No asa. O Bará, eu dou a função, eu falo, ó, a sua função é essa. Então eu estou criando uma função no sentido de dar uma função, de dar um propósito para aquilo. Seria isso. Por exemplo, vou fazer um outro exemplo aqui. Eu tô com uma folha de papel aqui. Eu vou agora, bom, já tá a folha aqui pura de papel. Eu vou dar uma função para essa folha de papel. Folha de papel, agora a sua função é registrar o que eu riscar nela. Então eu vou fazer um bará nela. Aqui. Então já está com bará. Aí agora eu pego a caneta e começo a escrever. Pronto, ela registrou as coisas escritas que estão aqui. Então eu fiz um bará. O asa seria, olha, a folha de papel está aqui. E aí agora eu vou dar uma função para essa folha de papel. Bom, a folha de papel aqui para mim não vai servir para nada. Então eu vou pegar aqui, eu vou dobrar ela de cá, dobro ela para cá, dobro ela assim, assim e assim. Pronto, agora eu tenho um avião de papel. A função original da folha de papel era nenhuma, porque não tinha função. Agora tem uma função. Qual que é a função da folha de papel agora? Voar num formato de avião. Isso é o asa. Tá? Seria mais ou menos... Tem muito mais detalhes ontológicos, vamos dizer assim, entre os dois, mas a melhor analogia, a melhor definição assim, que eu encontrei lendo essas duas expressões foi essa. Tá? E aí tem um outro detalhe que você perguntou que vai entrar justamente nessa questão na proposição 3 e na proposição 4, principalmente. Que é o seguinte, tá? Eu tenho as coisas e eu não tenho função dessas coisas. Mas eu já tenho as coisas. Então veja que quando Deus vai criar, bará, as coisas, ele vai dar função. Então o texto de Gênesis não está falando de origem material. Na nossa palavra, aqui no nosso palavreado moderno, seria Deus vai fazer o Big Bang, nucleossíntese primordial.
texto bíblico não está falando de absolutamente nada disso. Ah, Deus está falando de trazer a existência da Terra. Não tem Terra, instantaneamente tem o planeta Terra. Também não. A Bíblia não está falando de nada disso. A Bíblia não fala de origem material, e sim de origem, vamos colocar desse jeito, que é o que o Walter vai explicar na proposição 3, de origem funcional. Ou seja, de dar função para as coisas. Por quê? Mas espera, esse negócio tá meio que suando heresia, né? Lembra da literatura comparada? Todo o Antigo Oriente Próximo tem essa mesma mentalidade. Porque ninguém, e aí eu vou mais do que o alto, ninguém até o século II depois de Cristo tem a concepção de origem material no texto bíblico. Ninguém tem isso. A Bíblia não tem isso. Por quê? De onde é que a gente tira isso? No Antigo Oriente Próximo, Mesopotâmia, aquela turma toda, e Israel, eles sempre têm uma ideia de origens no sentido de funcional. Sempre tem, por exemplo, você pega Aristóteles, a ideia de cosmologia ali em Aristóteles, para Aristóteles não fazia muito sentido de onde é que o mundo veio e tudo, mas não, o universo é eterno. Ele tem essa concepção de que o universo é eterno, né? Daqui a pouco eu explico a doutrina cristã da criação, que é uma doutrina mesmo tirada da Bíblia. Mas a Bíblia não fala de origem material e tem origem material? Tem, mas lá no século II. Daqui a pouco eu explico sobre esse ponto. Então, em Moisés não tem essa ideia de origem material, porque ninguém tem essa concepção. Por exemplo, é um clássico exemplo que você tem na época de Moisés, na época de todo o Antigo Testamento, do Novo Testamento também, na época de Cristo também se tinha isso. Quando a gente vai perguntar, por exemplo, lá para eles o que é casamento? Vamos lá. O que é casamento? Chega lá em Moisés, o que é casamento? Se eu perguntar aqui, o que é casamento hoje aqui? Bom, aqui a gente vai fazer casamento é a união civil e religiosa de duas pessoas, onde um homem está casando com uma mulher, fazendo uma assinatura em um papel, uma ata de uma forma civil, num cartório. Aí vai ter a parte religiosa, onde a mulher vai entrar de branco, com aquele vestido grandão e tudo mais. O homem vai entrar com terno, smoking, qualquer coisa do tipo. Num salão ou numa igreja, onde vai ter convidados, testemunhas, as crianças carregando as alianças, e lá na frente vai ter um pastor jogando as flores, jogando flores ali e tudo mais, e aí vai ter um pastor ou um padre lá na frente com a Bíblia, vai chegar lá os dois, aí cada um entra, o noivo entra com a mãe e a noiva entra com o pai, chega lá na frente, os dois se juntam, e aí tem um casamento, troca das alianças, coloca uma aliança no outro, tem o primeiro beijo ali do casamento, vai embora, e aí depois tem a lua de mel. O que eu acabei de fazer agora? Eu acabei de descrever o casamento. Isso não é casamento. Eu fiz uma descrição do casamento. Eu fiz uma descrição, e aí qualquer coisa que nós perguntamos hoje em dia, o que é casamento, o que é uma cadeira? Cadeira é um objeto que tem uma tampa plana com 3 ou, no mínimo, 3 pernas, e que serve para a pessoa sentar. Eu estou fazendo descrição. O que é o amor? Amor é aquele negócio que a gente sente uma coceirinha no abdômen quando vê a pessoa amada. Eu estou descrevendo. Eu faço uma descrição. Qualquer coisa que a gente perguntar hoje em dia, o que é tal coisa, nós vamos descrever tal coisa. No Antigo Oriente Próximo, na época de Jesus, na época do Novo Testamento, do Antigo Testamento, as pessoas não davam descrições das coisas, contavam história. Simplesmente se contava uma história. Por exemplo, como é que Deus... Olha essa pergunta, como Deus criou o universo? Se nós perguntarmos hoje, eu vou falar, começou lá no início, com processos quântico-cosmológicos, tem a nucleossíntese, formação de átomos. Então, novamente, eu estou descrevendo como o universo nasceu. Faz a mesma pergunta para Moisés. Moisés, como que o universo nasceu? Para começar, Moisés não vai entender o que é o universo. Mas, Moisés, como que o mundo nasceu?
Então vem cá, senta aqui, deixa eu te contar uma história. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Não, Moisés, espera aí, você está me contando uma história. Então, é assim que funciona. No Antigo Oriente Próximo, falar o que são as coisas e, entre aspas, como as coisas são feitas é contar uma história. E esse contar uma história está recheada de funções que essas coisas fazem parte. Não está na concepção, na mentalidade, a questão de origens materiais. Não tem origem material. Como assim Big Bang? O que é isso? Não sei. Na terra, o início da Terra começa com bombardeamento, tem vulcão e depois tem o surgimento da vida. O que é isso? Eu não estou entendendo nada. Não, aqui tem a história de Deus dando função para a água, para a terra seca e tudo mais. Moisés conta uma história. E esse contexto, essa falta de descrição naquela época do AOP é porque eles acreditavam no mundo que nunca teve uma origem, que sempre existiu, por isso eu não penso nisso, ou porque eles não, pela falta do conhecimento de estudo mesmo, de ciência e tudo mais. Eles não tinham essa concepção. Eles não tinham concepção de origem. Só não tinha. Não tinha. Simplesmente não tinha concepção de origem. Não existia. Para eles, simplesmente não existia. Por quê? Porque aí eles têm uma concepção só de função das coisas. Qual que é a função do... por exemplo, a função da água para eles? Da água é beber, mas numa época, entre aspas, que não tem ninguém, qual que é a função da água? Ter comida, peixe. O mar, qual que é a função que tem o mar para eles? Bom, não dá para beber aquela água salgada. Pescar peixe. O mar não tem nenhuma outra função a não ser ter peixe. Qual que é a narrativa bíblica? Produza as águas os seres aquáticos. Qual que é a função da terra para eles? A gente vai pegar a planta da terra. Qual que é a narrativa bíblica? Terra vai produzir plantas. Qual que é uma outra função da terra? Eu ir ali na floresta e pegar um porco, uma galinha, eu vou caçar animais. Como é que é a narrativa bíblica? Terra produz os seres viventes, os seres terrestres. Qual que é a função da expansão, que a gente chama, que a gente traduz hoje em dia como céu, atmosfera, coisa do tipo. Qual que é a função disso? A função disso é ter passarinho ali e eu pegar o passarinho para comer. Então a expansão vai produzir os animais que voam. Uma outra função para a expansão ou para esse ar é fazer separação entre a água de baixo e a água de cima. Porque lá em cima tem um monte de água, que de tempo em tempo cai água. A água não vem das nuvens, eles não tinham essa concepção que a água vem das nuvens. A água vem de cima. Por quê? Porque tem um monte de água aqui embaixo, você tem água aqui, tem água lá em cima. Então tem uma conexão de água daqui de baixo com as águas lá de cima. Aí, mas como é que vai segurar aquelas águas lá em cima? Vai precisar de alguma coisa ali para segurar esse monte de água ali, para de tempos em tempos ter umas portinhas, umas comportas e cair um pouquinho de água ali para molhar a terra e depois fechar de novo. É a concepção que eles tinham, né? Por isso que na narrativa do dilúvio as comportas do céu se abriram e tome água. E vem água. Depois as comportas do céu fez o quê? Fechou. Aí não caiu mais água. Então essa é a concepção que eles têm. É uma concepção funcional, não a concepção material. Porque a origem, entre aspas, material para eles, aí eu vou finalizar justamente com isso, que é na proposição 5, e que passa também pela 4, que a origem, entre aspas, funcional, material deles é que tudo vem dos deuses. O Antigo Oriente Próximo, eles tinham a concepção que é o seguinte: existia o caos primordial. O caos primordial para os egípcios era as águas infinitas do rio Nilo. Para os cananeus tinha um caos lá qualquer. E para os judeus também tem caos. Versículo 2 do capítulo 1. E a terra era sem forma e vazia. Essas duas expressões, sem forma e vazia, no hebraico é tohu e a outra expressão vabohu. Essas duas expressões,
num formato literal, significa sem forma e vazia, né? Mas tem um sentido de caos, de caótico. Então, fazendo uma tradução do pensamento no versículo 2, e a terra estava em um estado de caos. O que é caos para esses povos, incluindo o texto bíblico? A ideia deles lá é o seguinte, que caos é um estado primordial, onde as coisas surgem. Então, desse caos, e caos aqui não é coisa ruim ou coisa boa, é simplesmente um estado. Para os outros povos, o caos é onde se originam os deuses. Então você tem ali do Nilo, você tem os deuses que emergem do caos. Inclusive isso vem até na época da cosmogonia grega, ali em Hesíodo e tudo mais, tem essa concepção desse caos primordial onde vai dar origem a Gaia, o deus Urano. Urano é o deus latino, romano, mas Gaia, que é o pai de Zeus, agora passou o nome do cara. Gaia é a mãe de Zeus e o pai passou o nome. Que inclusive Zeus ele vem desse cara, desse deus. Gente do céu, eu tava lendo esses dias. Passou, bom. Esses dois, a Gaia, que é a mãe de Zeus, e o outro lá, o outro deus lá, eles emergem do caos, desse caos primordial. E a natureza, e o texto bíblico também. Só que tem um detalhe. E é um detalhe fundamental, que aí dá uma concepção assim, muito mais intensa em termos de literatura bíblica em relação às outras literaturas. Porque, por exemplo, na época de Moisés, qual que era a mito? O mito aqui, deixa eu dar só um parênteses aqui para explicar esse detalhe. Mito não é história inventada como a gente acha hoje. Mito, o significado da palavra mito tem vários significados, mas eu arredondei para uma expressão bem mais didática, que mito é uma narrativa para dar sentido à realidade. E essa concepção é a concepção que eu utilizo e por enquanto está funcionando em qualquer tipo de mito grego, romano, bíblico, do A ao P, está funcionando perfeitamente. Então, mito é uma narrativa para dar sentido à realidade de onde você está envolvido, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala de mito bíblico, o texto de Gênesis de 1 a 11, capítulo de 1 até o capítulo 11 de Gênesis, é uma narrativa mítica, não é no sentido de história inventada, mas nesse sentido de narrativa, tá? Fechando parênteses, então, o mito oficial que se tinha na época de Moisés é o Enuma Elish, que era de onde, do caos primordial, vinham Marduk, Tiamat, os deuses ali babilônicos, ali da Mesopotâmia. Esse era o mito, vamos dizer assim, oficial que se tinha. O que o texto bíblico que Moisés está escrevendo coloca? Que Deus, o Deus criador dos céus e da terra, nesse sentido, não veio do caos primordial. E quem veio do caos primordial? A terra. A terra está num caos primordial. É a terra que está dentro dessa situação de bagunça, dentro da situação de caos. E mais do que isso, para os outros mitos, os deuses emergiam do caos e eles faziam parte da própria natureza. Por exemplo, no Egito, na mitologia egípcia, você tem o Gut, que é o deus da terra. Isso significa que a terra, onde o chão que a gente pisa, é o deus, é o próprio deus em si. O Ra é o deus sol, né? Não é que o sol é alguma coisa, não, o sol é o próprio deus dentro da mitologia egípcia. Dentro da concepção bíblica, os objetos são objetos criados por Deus. Deus não emerge do caos. E mais, no meio desse caos, onde está a Terra, nos outros mitos, os deuses emergiam do caos, e porque no caos tem forças que controlam o caos. No versículo 2 de Gênesis capítulo 1, quem é que controla o caos? Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, ou a face do próprio caos em si. Ou seja, o caos não dá origem a Deus, e Deus está ali passeando, e aí começa nos versículos seguintes, haja luz e houve luz,
Deus começa a organizar o caos, organizar o estado original da Terra. Qual que é o estado original? Então já havia a matéria e ele estava dando a função para aquilo. Ah, que legal. Exatamente, está dando função. Então a Terra está toda em água, no estado de caos. Aí Deus começa a organizar o caos. Aí ele começa a fazer separação de águas e aparece a porção seca. Isso é uma organização que Deus está fazendo no próprio estado da Terra, que está no estado de caos. Aí ele faz separação de águas e coloca a expansão no meio. Isso é uma organização no meio do caos. Então, o caos não dá origem a Deus, e Deus, mais do que isso, começa a organizar o caos. Ou seja, as forças do caos não dão conta ou não são maiores do que o próprio Deus. E aí, você pegar o restante de Gênesis capítulo 1, que não é o nosso foco aqui, mas até essa parte inicial, isso aí é uma pancada violenta em si, a pancada que eu digo no sentido apologético no mito oficial, né, no Maelish, e nos outros mitos. Isso é apologética. No primeiro capítulo do texto bíblico, uma apologética. Só existe um único Deus, não tem vários. Esse único Deus não emergiu do caos. Esse caos não tem poder sobre o Deus criador, ou o Deus que cria a natureza. Porque, por exemplo, tem outras concepções, inclusive no meio dos cananeus e dos próprios judeus também, que a ação de Deus ou dos deuses que são as forças da natureza que a gente conhece. Por exemplo, chover. Chover para alguns mitos seria o próprio Deus. Já avançando no tempo, né, chover é uma ação de Deus. Deus faz chover. A gente sabe que Deus não faz chover. Quem faz chover é nuvens. Mas a ação de Deus que Isaías e o Antigo Testamento interpreta é a ação da natureza. Porque eles não têm essa separação de natural e sobrenatural. A ação de Deus e a ação física, ação natural. Não, é tudo a mesma coisa. Para a concepção judaica é tudo a mesma coisa. Por quê? Porque Deus é que está organizando o negócio todo. Então, Deus faz chover, Deus faz crescer plantas, Deus dá... isso está na cabeça de Paulo, né? Eu molho aqui, o outro aqui coloca um adubozinho, mas quem dá crescimento é Deus. Não, quem dá crescimento a gente sabe que é seiva, são os nutrientes e tudo mais. Mas na concepção, inclusive, de Paulo, Deus dá o crescimento. Nesse sentido de que Deus está organizando e está colocando função na natureza. É a própria ação de Deus que é o que nós chamamos modernamente dentro da nossa ciência de forças da natureza e tudo mais. Então tem essa pequena concepção que está inferida dentro do texto. Então ele criou, ele ordenou com essas leis que nós já temos hoje. Não, que a gente entende como leis hoje. Né? Isso. Aí... Ele colocou o mundo para funcionar. Isso. Isso já é a concepção nossa, colocando ali aplicada no texto. Né? Então, no texto, então, a gente não vai ter uma criação material, uma origem, uma data para as coisas começar, porque não tem essa concepção em Israel e na OP. E aí, finalizando, eita, passei do tempo, mas finalizando rapidinho, que é a proposição 4, nessa questão de Deus ordenar, tá, beleza. Deus organiza o caos, tá arrumando a coisa toda, ele arruma a natureza, arruma as águas, aí ele manda Engraçado que Deus não cria os animais aquáticos ou terrestres. Quem cria, na concepção moderna nossa, são as águas e a terra. Produz a terra os seres viventes. É a terra que está produzindo. Numa concepção moderna, fazendo uma exegese do texto, a concepção moderna é que está produzindo, que está criando animais aquáticos e terrestres é a terra e a água. E fez Deus os animais terrestres, animais aquáticos, o fez aí é da palavra asa, que é de manipulação de alguma coisa, mas não no sentido material. Mas quem está produzindo, pensa na nossa cabeça moderna, manipulação material aí, é a água e a terra. Né? Então, beleza, Deus está organizando tudo isso, mas para quê? Qual é a função de Deus estar dando função para toda a natureza? E aí é o que o Walton vai trabalhar na proposição 4,
Na proposição 4, que Deus faz o ordenamento do cosmos, da natureza e tudo mais, com a finalidade de tudo isso ser um espaço sagrado. Tá? E essa concepção que o Walton coloca é o que está muito amarrado com o AOP inteiro, que é a ideia da divindade criar um espaço para poder habitar. A divindade vai organizar aqui, ou vai ter um local, e ela vai habitar aqui. Tá? Então tem até uma... Deixa eu só pegar aqui... na proposição 4. Aí ele vai, inclusive na proposição 3, ele vai falar do dia 1, 2, 3, 4, 5, 6 da criação e tudo mais. Ele vai até dar um pouquinho mais de detalhe, vai dar uma... que obviamente eu não estou fazendo toda a explicação, tá? Como ele coloca aqui, aí ele vai explicar o que significa cada um desses dias, né? Então ele vai falar que a proposição 3, Gênesis não é um relato de origem funcional, Gênesis é um relato de origem funcional, não material, né? Então é o que está no texto de Gênesis 1 inteiro, inclusive os dias da criação, dia 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Aí no proposição 4, que Deus ordena o cosmos como espaço sagrado, tem um pedacinho aqui, aí ele vai falar da questão do descanso na Bíblia, que é o 7º dia e tudo mais, mas tem um pedaço aqui que eu tinha separado aqui. Página 48 dessa edição em português. Está lá no finalzinho da proposição 4, 1, 2, no antepenúltimo parágrafo da proposição 4. No passado, muitos acreditavam que os 7 dias, porque o Alto está falando da questão que significa o número 7 e tudo mais. Os 7 dias se relacionava à idade da Terra, pois lia um capítulo como uma história da casa. A idade da Terra pertence àquilo que é material. Se, porém, essa é uma história do lar, porque a Terra é o lar, ela não tem qualquer relação com a idade do cosmos físico. Então não faz sentido eu fazer uma concepção dos 7 dias igual criações da Terra Antiga. Cada dia é um dia de milhares, milhões ou bilhões de anos. Não faz sentido isso. Se por um período de 7 dias não diz respeito a quanto tempo levou para se construir a casa. Diz respeito ao processo pelo qual a casa se tornou um lar. Essa interpretação de questão de sentido de lar, encontra apoio tanto no texto bíblico quanto no contexto do Antigo Oriente Próximo. Se for aceita essa concepção, então significa que a Bíblia não faz afirmações relacionadas à idade da Terra. Em outras palavras, Deus estava fazendo a Terra, que na realidade era o mundo, que era o universo inteiro, né? Não tinha essa concepção de universo na época de Moisés. O mundo todo é aquela figura da Terra plana, com a abóbora celeste, com as estrelinhas. Aquela é a concepção que Moisés tem. Sheol embaixo, a Bíblia vai falar de um monte de Sheol, desceu ao Sheol, é a concepção judaica. As águas acima e tudo mais. Aquela é a figura que a gente tem que ter em mente quando está lendo o texto de Gênesis. Deus está preparando todo esse negócio como um lar. Em inglês vai ter a expressão home, que está mais no sentido de lar. E house é o sentido da construção em si. Aqui em português é tudo lar ou casa, né? Então talvez lá no inglês você vai ver essa diferenciação. Então home é o lar. Só que o lar, e aí o próprio Walter vai explicar. Quando eu tenho uma casa, eu tenho melhor. Em inglês isso ficaria até mais fácil de explicar, mas em português é o seguinte: eu tenho uma construção com paredes. Um telhado, construção de paredes e um chão. O que é isso? É uma casa. É uma casa. Mas isso é um lar? Não, é uma casa. O que a gente faz com uma casa? Uma casa você guarda livros, coloca móveis, você pode colocar ferramenta, fazer depósito, pode fazer qualquer coisa. Olha, o fazer é dar sentido àquela casa. Agora, quando eu pego essa casa, coloco móveis, moro dentro dela, tem pessoas morando dentro dessa casa, trabalha o dia todo, volta no final do dia, tem ali o conforto, vai descansar. Eu não tenho mais só uma casa, eu tenho uma casa com uma função, que é um lar. E é literalmente essa analogia que o Alto está explicando que Deus faz com o mundo. Deus constrói uma casa, só que constrói uma casa, enche de um monte de coisas. Qual a serventia disso? Não tem serventia nenhuma.
Agora, quando eu pego essa casa e dou uma função para ela, aqui vai ser o quarto, aqui vai ser a cozinha, aqui vai ser a sala e tudo mais, ou seja, aqui são as águas, aqui é a terra, aqui é o céu, aqui vai ter água, aqui vai ter planta. Começa a dar função para essa casa, aí eu vou ter um lar. Um lar, na época do Antigo Oriente Próximo, era um lugar sagrado. Santuário, é a parte sagrada. E mais do que isso, para uma divindade, é o que nós conhecemos como templo, é onde a divindade mora. Então a gente faz um ritual, por exemplo, tem um templo de Delfos lá nos gregos, é onde você vai consultar com a pitonisa, vai falar lá com os profetas, você vai no contexto bíblico, né? Você tem um templo aonde Deus habita no templo. No lugar santíssimo, o sacerdote só podia entrar uma vez por ano, porque o negócio é Deus está ali dentro, literalmente está ali dentro, viu? Então, o negócio tem que ser uma preparação tão grande que você só pode entrar ali uma vez por ano e assim, com a corda amarrada no pé, porque se você morrer a gente puxa o defunto. E era desse jeito. No lugar santo, você pode entrar ainda algumas vezes sem pecado, mas tem aquele negócio, não vacila não que você morre porque Deus está no cômodo de trás. Ali é um lugar sagrado também. Então o templo, o tabernáculo, é essa analogia com o mundo, esse lugar sagrado. Tá? Então essa é a ideia que o Alton vai dar. Tem um milhão de outros detalhes aqui que eu não coloquei, tá? Mas a grosso modo Deus cria, entre aspas, o mundo. Não é uma criação material, mas uma criação no sentido de pegar as coisas, organizar, e aí eu começo a fazer as coisas, fazer a natureza, no sentido de dar função e tudo. Com qual finalidade? De fazer um lar, para fazer um santuário. Né? Muito legal, muito bom. Então é essa a ideia até essa questão até a proposição 4, a proposição 5, que eu não mencionei, mas ela é bastante simples, que é a ideia do bom, né, que a gente vai ver, e tem um detalhe, no texto de Gênesis capítulo 1, nem tudo que Deus cria, nem todos os dias Deus coloca, e Deus fez isso, e era bom, nem todos os dias tem isso. Tem esse, depois você dá uma olhada, em português mesmo, não precisa nem ir para o hebraico, não, em português mesmo você pode olhar isso, nem todos os dias tem que, e Deus fez, e viu que era bom, nem todos têm isso, nem todos os dias tem, por exemplo, aquela ideia foi tarde de manhã, o dia tal, por exemplo, o sétimo dia não tem. É que ele fala, Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou de noite, passaram, foi o primeiro dia e ele não falou Ele que não foi falou bom que o era primeiro bom. dia. Ué, então não foi bom? Não foi. Tem, porque o que ele está colocando ali, de colocar, dizer que é bom e tudo mais, é quando você tem, pensando modernamente, os objetos com a sua função está funcionando perfeitamente. Tá? Então, o primeiro dia não é bom? Não é que o primeiro dia não é bom, mas não foi dado as funções no mundo ou em todos os objetos a ponto de ter uma otimização, de ter algo completamente funcional. Então, no primeiro dia a gente só tem luz. A gente não tem função dada a outra. A gente não teve, vamos dizer assim, Deus deu função no primeiro dia para algo. Não tem. Mas vai ter, por exemplo, que Deus viu que era bom quando fez a produção de animais da terra. E viu Deus que era bom. Então, essa questão do bom, resumindo de uma forma geral, os objetos que Deus deu função está perfeitamente funcionando. E aí, quando estão perfeitamente funcionando dentro da função que Deus, e viu Deus que era bom. Então, nem todos os dias vão ter tudo isso. Né? E a questão que nem todos os dias vai ter uma finalização. Por exemplo, o sétimo dia tem uma ideia de que não acabou ainda. Que até hoje Deus não falou e foi tarde de manhã o dia sétimo. Por quê? É o dia do descanso. É o dia do descanso. Então, nessa concepção de função, a função do sétimo dia é a função do descanso. Não é que ele não tem um fim temporal, porque não existe essa concepção. E sim que tem e aí vai ficar claro nas outras conversas que a gente vai ter nas outras reuniões, que Deus criou o homem, criou não no sentido material, mas nesse sentido que a gente está falando, de dar função para o homem, Deus criou ele justamente para ele, está falando de coisas antes da queda, né?
para ele poder desfrutar da criação. Então ele está, entre aspas, no 7º dia de uma forma permanente, de uma forma constante. Então, esse era a nossa conversa de hoje para ter a proposição 5 do Mundo Perdido de Adão e Eva. Nossa, excelente. Alexandre, eu escrevi tanto, porque vai me ajudar muito agora a ler o livro. Nossa, muito bom. Tem muita coisa lá. Depois você pode dar uma olhada. Deixa eu pegar aqui, que eu só citei. Tem uns textos que eu talvez você aproveite. Legal. Eu só queria tirar uma dúvida. Ele vai falar isso no livro ou você mesmo pode responder? De passar o em que partes que ele fala asa e que ele fala bara aqui no primeiro capítulo? Onde você vê a expressão criar, criou e tudo mais, é o bara. E aonde tem a expressão em português de fazer, façamos e fez, haja luz, o asa. também haja também é o... Não, haja é uma outra, um outro verbo que não é bara e não é asa, e eu não sei, deixa eu pegar no Torá aqui que eu não vou saber, não sei se eu não vou dar conta nem de eu também estou olhando no NVI, né, deixa eu olhar no... Haja luz, cadê? Superior. Tanto que a tradução aqui na Torá que eles colocam, seja luz. Versículo 3. No princípio, então esse aqui é Bereshit Bará. Esse aqui é Bará. Vou fazer por comparação, porque nem fazer transliteração decente eu consigo fazer hoje. 2, versículo 3. Aí é uma outra palavra. Uma outra palavra completamente diferente de Bará e completamente diferente de asa. Começa com Gimel, um Shin e um Lamer. É uma outra palavra completamente diferente. Do 11, que ele fala, por exemplo, do produz a terra, a relva. O 11 ele diz: Deus produz a terra. Deixa eu ver aqui. Tarde de manhã. Então esse aqui é o 9. É o verso 11, né? Deixa eu só achar o 10 aqui. Esse aqui disse Deus, pentagrama. É uma outra palavra também, que não é bará e não é asa. E aí a produção que a terra vai produzir. Então é a própria terra que vai produzir, é a própria terra que vai fazer isso. A maioria fez mesmo, né? Fez, em português, que é o asa. Isso, fez é o asa, e o criou e tudo mais, o verbo criar em português é o bará. Isso eles fizeram direitinho, isso eles arrastaram direitinho do hebraico no original certinho. E o homem é que também o criou, que seria o bará. O homem fez. Também fez. Então vai depender mesmo da tradução. Nossa, tá vendo? É difícil isso, né? Nessa aí tá criou o homem? Tá, eu coloquei na... 1 versículo 26. Almeida Revista e Atualizada. Deixa eu ver outra agora. Vou voltar para ele ver. Aqui na Torá tá façamos. Versículo 26. E é o asa mesmo. Agora eu perdi o versículo. Qual que é o mesmo versículo? 26. 1:26. E disse Deus, façamos. Aqui já voltou. Nossa, intenso. Mas muito... aqui tá façamos. Façamos, né? Então, façamos o asa. Nossa, talvez muito legal. Dá uma olhada na... Eu uso a Bíblia em português que eu uso aqui, a Almeida Corrigida Fiel. Você pode seguir. Ela eu conferi, eu até uso para fazer os podcasts e tudo mais,
que é nessa versão online, deixa eu te mandar ela aqui, ela tá certinha, ela pega certinho. Eu vou procurar essa versão, tá muito bom. Porque no chat aí você pode olhar ela, tem várias versões, mas eu uso Almeida Corrigido Fiel, a CF. Essa aí ela tá certa, o criar, fazer, produzir são verbos que ela deixou bem literal mesmo. Que legal. Nossa, Alexandre, eu gostei muito, foi muito bom. Depois muito você pode legal mesmo. dar uma olhada depois o site está fora agora, vou colocar ele aqui. Ele está fora agora, mas porque ele teve um problema lá, mas o pessoal vai voltar com ele no ar. Esse site, Hora de Berear, tem lá uma seção, alguma coisa, Cosmotel, alguma coisa assim, que são os desses textos. Eu só escrevo nisso, coisas de origem. Tem algumas coisas de física lá também, muito simplistas, mas dá para pegar a série A Origem do Homem, série Mundo Perdido, é só essas temáticas. Excelente. Então você aproveite alguma coisa lá também. Sim, com certeza. E eu estava vendo aqui, você estava falando desse autor, dessa questão do lar e da casa, eu me lembrei que eu ouvi um podcast do Biologos com o Alston, não sei pronunciar o nome dele, que até fui conferir para ver se era ele mesmo, e ele está falando nesse podcast sobre o More Than History, é o episódio 17 do Language of God. Então ele está falando disso, muito bom. E eu estava tentando lembrar de onde eu tinha ouvido esse conceito. Os Biologos, eles seguem bastante essa ideia do John Walton, dessa ideia de Antigo Oriente Próximo, literatura comparada e tudo mais. Bom, muito obrigada, Alexandre. Excelente. Você vai disponibilizar também? Ah, não, você já falou que tem tudo disponibilizado no seu site, né? Eu vou até divulgar para o pessoal lá, no podcast também. Você tem ele... Será que eu consigo achar no Spotify também? Tem. Lá no Spotify tem, isso é certeza, que eu até confiro lá quando ele sai. Mas você pode olhar no... Cadê? Aqui. Como tá o nome dele lá? Cosmotel. Deixa eu colocar ele no... Cadê? Você vai achar aqui no Anchor. O Anchor é onde eu produzo. Eu faço a produção e ele distribui em todos os lugares. No Spotify... tá aqui. Achei o link do Spotify. Assim. É que eu uso o Google Podcast. Eu achei aqui. Eu também uso o Google Podcast. É que às vezes eu uso um ou outro. O Google Podcast, ele, não sei porquê, ele atrasa para sair, mas todo segunda e sexta-feira eu coloco ele para 1h da manhã, já distribui para todo mundo. O Google, ele atrasa às vezes de um dia para o outro, mas sai também, ele sempre sai. Então, você colocou há 3 dias atrás já. É isso. O último foi na segunda. Isso, dia 16, exatamente. Eu comecei esse mês. Acho que foi esse mês. Dia 2, dia 6, dia 9, dia 13 e dia 16. Que legal. Vou fazer uma atualização, porque eu tinha feito um post no grupo da gente lá do Instagram com dicas de podcast. Eu vou colocar o seu lá, porque precisa gente. Maravilhoso. Muito bom. Algumas coisinhas que saem lá. E aí eu tô fazendo 2 séries, uma segunda e outra sexta-feira. Eu não lembro agora qual que é qual, mas eu acho que a de segunda-feira é como se fosse comentários quase que verso a verso. São podcasts curtos de 15 minutos nessa série que eu fiz para uma igreja aqui em Brasília. E aí eles estavam colocando ao longo do tempo no Instagram da igreja. Aí eu peguei e montei no formato de podcast, 15 minutos, praticamente assim, de verso a verso. Quase que de verso a verso. Aí por isso que vai ter algumas expressões do tipo, eu tava aí com vocês aí na igreja e tudo mais, porque tava gravando especificamente lá para eles. Na outra série, que eu não lembro qual que é, acho que é de sexta-feira, são 40 minutos de áudio também. Esse é que eu tô gravando agora, que é do livro Esse Mundo Perdido de Adão e Eva. Eu tô fazendo praticamente capítulo a capítulo. Então eu já fiz acho que 4, já vai pro 5º capítulo. Então eu tô fazendo capítulo a capítulo e lá eu desmancho um pouquinho mais detalhado essas ideias do Alto. Né? Então lá dá para abrir um pouco mais. Aqui nas nossas reuniões estou juntando 2, 3 capítulos mais ou menos
por reunião e as nossas reuniões a cada 15 dias. No final das contas, a gente vai ver até, não lembro qual que é a data, BC2 Brasília, até 8 de dezembro a gente vai ver o livro todo, né? Lá no podcast vai até janeiro, fazendo um capítulo por episódio, então por semana, então lá vai esticar um pouco mais, mas vai ter um pouco mais de conversa, um pouco mais de coisas lá. Excelente. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Dar uma esticada a mais aí. Tá certo, então, bom, só tem você, a Kelly entrou, depois ela acabou saindo. Acho que deve ter caído. Ou deve ter caído também, né? Você tem mais alguma dúvida, mais alguma coisa? Não, já tô tirando elas. E, nossa, eu tava falando, a gente saiu depois, um dia depois da sua palestra, a gente tava conversando como foi boa a sua palestra e como você é didático para explicar. Que eu até tava comentando com as meninas, eu vi o título e falei, gente, o título já era difícil e era ainda sobre física. Eu falei, não vai dar certo. Mas você falou de coisas complicadas de um jeito tão simples que eu fiquei impressionada. Então, a sua didática é excelente, então é muito bom para entender. O negócio já é difícil. Se a gente for trazer palavreada difícil e passar. Mas o que não falta é gente complicando o jeito que já é difícil. Então, obrigada por tornar a vida da gente mais fácil. Facilitar. O Walter, ele tem uma linguagem, eu já acho a linguagem dele assim, bem simples, bem didática e tudo mais, e tem pessoas que não, que acham certa dificuldade, não entendem e tudo mais. Eu falei, então vamos desmanchar mais ainda? Aí eu vou lá e desmancho. Eu não tô, né, nessas colunas aí que eu tô escrevendo no Cosmotel, eu não tô reescrevendo o livro, eu tô desmanchando ainda mais. E é texto curto. Se jogar isso no Word dá umas 3, 4. Os textos mais longos que eu escrevi deu 5 páginas de texto com figura no Word, né? Letra 12. Então o negócio grande. Então, não é reescrevendo, mas ali eu coloco ali com as minhas palavras o que eu entendi, como é que eu quero que a outra pessoa entenda o que eu estou entendendo. A parte boa é que o alto está sendo, pelo que eu estou fazendo, está sendo entendido por aí. A parte ruim é, se eu entendi errado, todo mundo está entendendo errado. Então, todo mundo está entendendo bem ou errado. Então, assim, uma coisa todo mundo estão entendendo. Agora eu espero que esteja todo mundo entendendo certo, né? Muito bom. Bom, então muito obrigada. E aí fica o convite aí para a próxima reunião aí, se você quiser participar. Com certeza. A próxima vai ser daqui a 15 dias, que dá 25 dia 1º de setembro. Ótimo. Muito legal. Eu estou tentando incentivar a galera a participar dos outros grupos. Eu já participei do grupo de Mossoró, de Maceió. Eu já tenho até lugar para ficar nas praias de Maceió. O povo falou, você pode vir? A gente tem que aproveitar. Até fiz um post e falei, gente, vamos aproveitar esse momento que a gente pode entrar nos links das reuniões da BC2 de todo o Brasil, conhecer pessoas novas, interagir sobre algo que a gente está vivendo e que a gente gosta tanto de falar sobre fé e ciência, por que não, né? Exatamente. Então, estou incentivando bastante o pessoal a participar. Tem mais que aproveitar mesmo. E aí também, vou deixar o convite para você também, se você quiser participar, do grupo de física. A gente faz reuniões às quintas-feiras. A próxima reunião vai ser semana que vem, dia 26. É no Jitsi aqui também, então é do mesmo jeito. A única diferença, o link é até esse mesmo, ABC2 Física. Né? Então, ou você pode olhar lá no meu Instagram, ou no Instagram lá do Núcleo. Você propaga de alguma forma, ou até com o David aí. Né? Pode pegar com o David ou com o Líder aí, que eu divulgo lá no grupo de líderes também. O dia, o horário certinho, o link e tudo. E lá no grupo de física também é do mesmo jeito, né? Porque apesar de ser todo mundo físico, nem todo mundo que é físico sabe a mesma física de todo mundo. Então, por exemplo, lá tem eu que trabalho com cosmologia. Se eu for falar de cosmologia ali dentro, no máximo eu e talvez mais um ou dois que vão entender o que eu vou falar. O resto não vai entender nada. Então a gente mesmo assim tem que falar uma linguagem para todos. Que bom! Porque o grupo de física já me assusta. Não, mas pode participar. E outra, a próxima conversa na semana que vem de física vai ser do menino do Glennon. O pensamento de Closer, um filósofo, sobre a neutralidade religiosa da ciência.
Então é quase que uma conversa sobre filosofia da ciência. Uma coisa bem simples, bem Não é tão tranquila difícil. mesmo. Então ele vai trazer Legal. essa ideia. Se quiser participar, semana que vem, quinta-feira, 8 horas. Muito bom, participe sim. Tá? Muito obrigada, Alexandre. Boa noite Nada. para você aí. Boa noite. Até a Aproveite próxima. a secura, o calor. Eu acho que vou tomar um outro banho ali, pra ver se dá uma hidratada na pele, viu? Ai, Então tá certo, então. Até mais, Natália. tchau. Tchau.